Todos os Homens do Presidente foi um filme icônico nos anos 70 que mostrou o trabalho de reportagem do Carl Bernstein e do Bob Woodward no Washington Post, que acabou revelando o caso Watergate. O presidente Richard Nixon, lá nos anos 70, foi então acusado de utilizar a máquina pública para fazer espionagem contra o comitê do Partido Democrata, que era seu adversário, e isso acabou levando ele a renunciar ao cargo. E foi isto e mais o conjunto de palavras presidente, investigação e filme no mesmo contexto, no Trending Topics aqui do Brasil, que fez eu criar esse vídeo para o canal. Todos filmes de presidente. Esse filme, ele fala sobre a preparação de uma entrevista que realmente aconteceu. O jornalista David Frost foi o primeiro a conseguir apertar o Richard Nixon, isso quando ele já havia renunciado ao cargo, e pela primeira vez ele acabou admitindo que havia feito algo errado, algo antiético, no caso Watergate. Esse filme vale muito a pena para entender como é essa preparação do jornalista para fazer uma boa entrevista e o quanto essa preparação prévia fez a diferença, assim como o fato do jornalista ter sido subestimado pelo seu entrevistado. O Idi Amin Dada, que era o ditador ugandês, ele, num dado momento, ele vai romper relações diplomáticas com o Reino Unido. E aí ele se autoproclama o último rei da Escócia. E essa alcunha é que acabou dando nome para essa obra. Então, esse filme, que é baseado num livro, né, ele vai partir de um personagem fictício, que é um médico escocês, que vai para Uganda e acaba conhecendo e conseguindo ingressar nesse círculo do ditador, né, o círculo próximo, e testemunha uma série de atrocidades ali que ele comete. Então, esse filme, ele tem essa parte ficcional, mas as acusações de genocídio, de violação de direitos humanos contra o Idi Amin Dada são verdadeiras. O cinema nacional não podia ficar de fora da nossa lista. É o Dark Horse? Não, mas é um filme sobre um personagem que amarrou o cavalo no obelisco quando chegou na então capital federal, Rio de Janeiro. Eu estou falando do filme Getúlio, o personagem principal, então, interpretado pelo Tony Ramos. E uma das coisas interessantes dessa obra é que ela tenta mostrar, já nos primeiros minutos, a complexidade dessa personalidade política, que se, por um lado, pode ser considerado um ditador que ficou mais de 15 anos no poder, por outro, ele também é lembrado como o criador das leis do trabalho, por ter encampado a campanha da Petrobras. O roteiro foca num momento crucial, que é o atentado da Rua Toneleiros, no qual um assessor, né, o Gregório Fortunato, foi acusado de cometer um atentado contra o Carlos Lacerda, que era um adversário político do Getúlio. E esse momento foi o estopim para uma crise que vai terminar com a morte do Getúlio lá nos anos 50. Esse filme conta o que possivelmente é o momento mais sombrio da vida do Pepe Mujica, muito antes dele imaginar que ele se tornaria presidente do Uruguai. O Pepe Mujica ficou preso durante esse tempo, né, a maior parte deste tempo na solitária, e ele próprio diz que este momento foi muito marcante para ele no sentido de de como ele vê a vida e como ele vê a política. Para mí fueron años terribles, pero fueron los años donde más aprendí en mi vida, al punto que no sería quien soy si no hubiera pasado la que pasé. Es una sensación de equilibrio y de contentura de estar vivo y de querer la vida.
E para fechar, quero trazer um filme que ainda está inédito no circuito comercial. Pelo que eu vi, a previsão é ele sair daqui a umas 2 semanas, ou seja, no final de maio. É o filme Pai Nosso, um filme português que conta os últimos anos de vida do Antônio Salazar. Então, para quem não lembra, o Salazar foi ditador português, ele foi o presidente do Conselho dos Ministros de Portugal durante décadas, ficou mais de 30 anos no comando do país e tem uma gestão que foi marcada por um nacionalismo, né, um autoritarismo e também pelo colonialismo. Então, só depois da morte do Salazar é que as colônias portuguesas na África, por exemplo, como Angola e Moçambique, puderam se tornar independentes. Podia ter na lista fulano, ciclano. Bom, alguns nomes ficaram de fora porque não eram presidentes. Outros me fizeram pensar que vale a pena fazer um segundo vídeo num outro momento. Como, por exemplo, o Mandela. Eu descobri que tem muitos filmes sobre Mandela e daria para fazer um vídeo só com essas dicas. E eu mesma não consegui ainda assistir todos. Conta aí nos comentários se vocês gostariam de assistir um vídeo como esse ou se vocês acham que tem outros líderes que merecem uma análise aqui, né?